Graça e paz, abençoados. Mais uma vez o canal Luzes da Graça está aqui com vocês, continuando o estudo A Luz e as Trevas. Vamos agora na última parte falando sobre a luz e as trevas. Então, abençoado, como falamos anteriormente, Adão, quando Deus criou os céus e a terra, quando ele fez a existência da criação, começou a fazer, Deus disse: haja luz, e houve luz. Como explicamos nos vídeos anteriores, essa luz é a manifestação dos anjos, os anjos sendo trazidos à existência, ou em outras palavras, os espíritos sendo trazidos à existência. Os primeiros espíritos criados foram os anjos. Então, quando Deus disse haja luz, Deus chamou à existência esses espíritos, a criação. Eles foram a luz da iluminação de Deus. A sua chegada, a sua existência na criação já veio trazendo luz para fazer, operando na obra de Deus. Entendeu? Operando na obra de Deus. Então eles brilharam, trazendo luz na criação. Como falamos nos vídeos anteriores, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Quando a palavra diz que houve tarde e manhã, não está falando relacionado ao tempo do homem que é contado pelo sol e pela lua, pelo dia e pela noite, com 24 horas. O tempo de Deus não é um dia, não é 24 horas. O tempo de Deus pode ser 1 milhão de anos, pode ser 1 bilhão de anos. Então esse tempo entre a existência dos anjos, a criação dos anjos e a criação do homem pode ter sido bilhões e bilhões de anos antes do homem ser criado. Então, o canal Luz da Graça vem até corrigir que existe falas em que o irmão Paulo falou que o tempo foi pequeno em relação à criação dos homens para com os anjos. Esse tempo pequeno, mas foi pequeno para Deus e não em relação ao tempo humano. Em relação ao tempo humano, foi um tempo extenso, porque o tempo de Deus é maior do que o tempo humano. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Aí você imagina, se um dia do homem para Deus é como 1000 anos, então nós vemos ali pela contagem, vamos fazer uma dedução, que levou-se 6 dias entre a criação do homem, isso nós contando como homens, entre a criação dos anjos, da existência da luz, e a criação do homem. Levou 6 dias. O homem foi criado no 6º dia em relação à criação dos anjos, da luz. Então, amados, se um dia para Deus é como 1000 anos, levando em consideração sobre esta palavra como tempo de Deus, então seriam 6.000 anos que os homens foram criados após os anjos. Esta é a dedução mais viável, mais tangível que nós podemos tirar, que o homem foi criado 6.000 anos após a existência da luz, ou a criação dos anjos, dos espíritos diante de Deus. Você está entendendo, amado? Entre a criação desses espíritos, estava ali um espírito, um espírito de um querubim que trazia nele as manifestações dos outros espíritos, que traria nele as manifestações dos outros espíritos na criação. Esse querubim foi colocado, foi chamado de forma especial, colocado na criação, e Deus, quando colocou esse espírito querubim na criação, no barro, no homem, ele deu o nome de Adão.
E por meio desse querubim surgiram-se os outros espíritos. Deus concedeu poder a ele de procriar. Falou, crescei e multiplicai. Então ele recebeu este poder divino para procriar, para transferir, para expandir, trazer os outros espíritos pós eles. Você está entendendo? Então, esses espíritos, um deles era nós. E outros que virão após nós. Então, amados, é este entendimento, que é o entendimento perfeito das Escrituras, e não está falando abobrinha, dizendo e ensinando que o homem não tinha espírito. O espírito é vida, só existe vida pelo espírito. Está lá na palavra, lá em Gênesis, no início de Gênesis, mostrando que o Espírito é quem deu vida a tudo. A terra não tinha vida própria, ela não produziu nada. As trevas não saiu nada, não havia vida nas trevas. Na água não havia vida na água, mas diz que o Espírito pairava por sobre as águas. Então esse Espírito é que trouxe vida à criação. E depois, pelo fôlego de Deus, esse espírito foi soprado no homem, ativando o barro. Ele foi saído de Deus, esse espírito querubim, saído da boca de Deus, esse espírito querubim, e colocado dentro do homem. Aonde houve vida. Não há vida sem espírito. Ensinar que o homem Adão e a sua mulher não tinham espírito é uma brutalidade de ignorância de entendimento. Não há vida sem espírito. O espírito é vida. A única diferença é que o espírito de Adão saiu pelos lábios de Deus, pela boca de Deus, pelo fôlego de Deus. Então, os outros espíritos foi chamado à existência. O espírito da criação trouxe à existência esse espírito, fazendo surgir, vir do meio das trevas. Ele foi chamado das trevas, Deus trouxe luz. Então Deus, daquelas trevas que havia ali, Deus pegou uma porção daquelas trevas e chamou no haja luz naquelas trevas. Olha o poder. Então aquelas trevas agora não eram mais trevas, mas houve luz. Olha, para que você tenha um entendimento melhor e perfeito, o irmão Paulo vai aqui te abrir o entendimento. Os homens, vamos falar agora para que você entenda bem. O homem, antes de conhecer a sua própria imagem, que ele só via a imagem dele por meio das águas, a água era o espelho do homem. Então se pegava-se uma bacia com água e colocava, e a pessoa via, ou no lago, a pessoa via a sua imagem, o seu reflexo na água, pela luz solar. Então agora o homem, na sua evolução, ele usou o metal. Ele descobriu que o ferro, no seu pó, né, o ferro, o metal, ele pegou o metal e poliu o metal, e aonde ele via o reflexo por meio do metal, né, a parte metálica, tornou-se o espelho do homem. Depois o homem viu que, já que o metal refletia uma imagem, ainda que um pouco distorcida, o homem passou a pegar o pó do ferro, do metal, e jatear sobre um vidro. E então esse pó desse metal jateado sobre o vidro tornou-se o espelho do homem. Você está entendendo? Então passou agora a refletir a imagem do homem com mais nitidez. O espelho nada mais é do que pó do metal. Agora já não se usa mais o ferro, que era mais escuro. Aí o homem, na sua inteligência, descobriu o alumínio, fazer o alumínio.
Então ele pega o pó do alumínio, jateia sobre o vidro, né? É comprimido, né, como uma pistola que pinta, jateia sobre o vidro, é pintado com pó de alumínio, com tinta alumínio, e então agora vira-se um espelho, com uma visibilidade mais perfeita ainda do que o ferro, que é mais escurecido. Você está vendo a evolução do homem? Agora trouxe nitidez a imagem do homem. Então, abençoados, o que o irmão Paulo quer dizer é que essa luz de Deus, essa luz, ela é a imagem de Deus no homem, em que Adão, no seu pecado, ele tirou a luz, da onde ele foi tirado, das trevas, né? O homem foi, a luz, ela veio das trevas, o homem foi feito por meio das trevas, a luz de Deus, que é os anjos, foi tirado do meio das trevas, e então agora o homem traz as trevas para dentro da criação, apagando a luz nele, ele se vê desnudado, como nós já vimos lá no livro de Gênesis 3, né? Gênesis 3, no versículo 6, 7, 8 até o 11. Então ele se vê nu, porque ele desobedece a Deus, ele traz as trevas para ele, então ele fica apagado, com o espírito apagado, inoperante, sujeito à carne, no estado diante de Deus de condenação, de morte espiritual, até a cruz. Então, abençoado, como nós já vimos, o homem apagou, trouxe as trevas sobre a criação, fazendo a deformação do espírito. Deformação espiritual, que é o espírito apagado. Jesus, ele veio fazer brilhar esta luz de volta. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Como que Jesus era a luz? Ele se colocou como o segundo Adão, ou o último Adão, né? E dizendo que Adão se apagou, mas ele iria resplandecer, trazia a resplandecência da luz nele. Então, o nome "eu sou o portador da luz" significa dizer, como está escrito lá no livro de Isaías 14, que ele é o Lúcifer. A palavra Lúcifer não está denominado a um demônio, como muitas pessoas ensinam. Ela foi associada pelo sistema religioso, mas significa, Lúcifer significa portador da luz. Jesus, em substituição a Adão, ele foi chamado de, ele mesmo se intitulou como Lúcifer, como portador da luz, aquele que porta, que carrega a luz sobre ele. Então, Adão, ele foi uma luz que se apagou. Ele foi o Lúcifer que se apagou. E Jesus foi o Lúcifer que se manteve aceso. O portador da luz que veio brilhar sobre as vidas que estavam apagadas. No entendimento, primeiramente, para então acender o espírito. Você está entendendo, amado? Tirar os espíritos do estado de morte para a vida. Então, nós vemos aqui que Jesus diz que era a luz do mundo, né? A luz do mundo das trevas, onde um ser, que era o ser Satanás, que ele reinava e sendo ele dominador da terra, do ar, das águas, né? Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 4. Nós estamos sempre citando como referência para abrir o entendimento dos irmãos. Lucas 4, no verso 5 ao 8. Ó, e o diabo, que é a manifestação do ser espiritual que existiu de Adão até o juízo, não existe mais o ser Satanás no meio da criação. E diz assim: e o diabo, levando a um monte muito alto, o diabo é a manifestação do ser espiritual Satanás por meio da carne humana.
Então, a manifestação da carne humana em oposição a Deus é chamado de diabo. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempos todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Aos ensinadores em graça que vão contra, eu gostaria que vocês explicassem a nós, né, ao nosso canal, quem é esse aí que recebeu o poder e ele disse que a ele foi entregue. Quem entregou a ele? Quem entregou a ele o governo da carne? Quem entregou o governo da carne na criação? Adão. E Adão entregou a quem? A um ser espiritual. Você vê que aqui ele não aparece porque espírito não se vê visivelmente. Então ele está onde? Trabalhando na mente de Jesus, atuando na mente, mostrando que a mente era o lugar de ocupação dele, de dominação dele, a mente humana. E ele disse, e levando ao monte muito alto, mostrou um momento de tempo, ele não levou Jesus como um bonequinho pelos ares, não, mas ele levou no pensamento, na imaginação, na mente, fazendo Jesus ter uma miragem e ver aqueles reinos dele. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então vê-se aqui que é um ser espiritual, porque pede adoração. Se você disser que não, meu irmão, então minha irmã, então você tem que explicar então que seres são esses que pedem adoração aí aos homens aí, as entidades que se pedem adoração, que pedem sacrifício, não são espirituais, não? Você vai negar esse fato de que eles cultuam entidades espirituais aqui neste mundo até hoje? Então, era um ser espiritual, sim. E ele disse: eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares. Então, na mente de Jesus, ele estava pedindo adoração. E, se tu me adorares, tudo será teu. Como existe hoje, várias pessoas fazem pacto com o diabo aí, né? Com as entidades aí, forças espirituais. Jesus respondendo disse, olha o que Jesus disse. Aí Jesus vai mostrar que sabe quem é que estava atuando na mente dele. Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aí ele levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo. Levou como? Na mente. Ele fez Jesus se ver em cima, no pináculo do templo, lá em cima. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usa a palavra de Deus. Como é que pode alguns irmãos em graça ser tão cego espiritual e não enxergar que é o ser espiritual que está usando a própria palavra de Deus? Você considerar que aqui é a carne. Se você, meu amado, minha amada irmã, ensinador, ou até mesmo você que é seguidor, que diz que é seguidor de homens aí no canal, você aceita uma coisa dessa, você está admitindo, então, dizendo que Jesus estava malignamente intentando um mal contra o próprio Deus. Estava aqui tentando suicídio, porque Jesus então foi para o pináculo do templo, então você vai ter que literalizar. Você vai dizer que isso é um fato verdade, que Jesus subiu num pináculo do templo, lá no telhado, na parte mais alta, e de lá queria se suicidar. Ele estava vivendo um conflito de emoções. É isso que você vai ter que ensinar. Que Jesus estava com uma depressão tão grande que ele subiu no pináculo do templo e ele estava lutando contra si mesmo, contra as suas emoções. Que ora pedia ele para se suicidar e ora pedia para não se lançar. Ora, se você for dizer que era a natureza humana de Jesus aqui que estava pedindo para ele adoração, que estava pedindo a ele para transformar pedras em pães, que estava pedindo a ele para se lançar lá de cima do pináculo do templo, então você está admitindo que Jesus estava vivendo um conflito de emoções com ele mesmo. E ele diz aqui,
levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus estava vivendo um conflito de emoção consigo mesmo? Não. Porque está escrito, a ele diz a palavra de Deus, ó, o ser espiritual, na mente de Jesus. Porque está escrito aos seus anjos acerca de ti. Olha, vê que ele tem informação perfeita da palavra do Criador, das Escrituras. Está escrito, mandarás aos teus anjos acerca de ti que te guarde e que te sustentam nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Isso está escrito lá no livro de Salmos 91, no verso 11 e 12. Aí Jesus disse, respondendo, disse: dito também está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então era uma tentação espiritual? Era o inimigo espiritual combatendo na mente dele? Era. Agora o versículo chave que termina aqui: só não enxerga quem não quer ver, só não aceita quem não quer aceitar, porque isto é fato, é verdade, está aqui na nossa cara. E acabado o diabo aqui é a carne de Jesus? É a carne? Não. Então, se você vai dizer, então, você afirmar que é a carne de Jesus, literalmente falando, então você está dizendo que a carne dele se acabou, que ela se retirou dele e ele ficou em espírito vagando por aí. Não, tá aqui, ó. E acabado o diabo toda a tentação, o diabo era as influências, né? Os impulsos de Satanás, né? As atuações de Satanás na vida, na mente de Jesus. Diabo é manifestação espiritual na mente, na vida, no corpo do homem. E acabado o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus perdeu o seu corpo. O corpo saiu andando por aí e falou para o espírito: ó, vou pular de lá, você vai pular de cá, que agora eu não quero mais nada contigo não, depois eu volto. É isso? Não. Olha a interpretação literalizada que os irmãos ensinadores, os meus irmãos e minhas irmãs ensinadores em graça, estão fazendo, literalizando, dizendo que o diabo é a carne do homem. E quando o diabo faz a vontade de Deus, se sujeita ao Espírito, ele é bom. Eles dizem que é o Eldaimon, quando faz a vontade de Deus, faz aquilo que é bom. E quando faz aquilo que é mal, ele diz que é o Cacus Daimon. Usam até palavras que lá do dicionário para tentar justificar, fora do contexto, é claro, né? Fora do contexto. Porque como que diabo pode ser a carne do homem literalizada sem uma atuação espiritual? Então você está dizendo aqui que a carne de Jesus, o corpo físico, deixou o espírito. E diz aqui, ó, e acabado o diabo toda a tentação, você não diz que é a carne do homem? Ausentou-se dele. Então você está dizendo que a carne deixou o espírito de Jesus. A carne se apartou da alma e do espírito. Ela ficou andando por aí sozinha. Pega um corpo lá do cemitério, então, você quer provar pra gente, e bota ele para andar sozinho aí. Bota ele para andar. Pega um corpo lá e faz ele andar sem espírito. Amados, pelo amor do Pai, primeiro erro e equívoco que vocês ensinam é dizer que o homem não tinha espírito, o homem Adão e Eva. E que aqueles que seguiam depois dele na geração não tinham espírito, que só veio ter espírito a partir da cruz. Oh, amado, como que se pode existir vida sem espírito? Como que você pode dizer que aqui o diabo aqui era a carne de Jesus? Se diz que a carne deixou, o diabo deixou ele, acabado o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, saiu dele. Saiu da onde? Da mente dele. Por algum tempo. Você está vendo como é que era a atuação espiritual? Porque era por algum tempo. O que Deus fala lá para Satanás lá quando vem
os filhos de Jó estavam reunidos lá e vem, e ele diz: de onde tu vens? Deus pergunta para ele: de onde tu vens? Ele: de rodear a terra e passear por ela. Ele se coloca, esse rodear a terra e passear por ela, fala de um rei no seu estado de dominação, que observa o seu reino, que passeia pelo seu reino para ver como tudo está. Olha os reinados dos reis de Israel e você vai ver os reis agindo, como o próprio Davi, que viu Betseba tomando banho pelada lá de cima do seu palácio, passeando pelo palácio, lá de cima, aonde moravam os seus subordinados abaixo do palácio, os seus chefes e os seus capitães, que tinham as suas casas abaixo. Então ele viu a mulher de Urias pelada tomando banho. Então, ali, o rei Davi, como rei, ele passeava para olhar o seu reinado. Foi a mesma palavra que o ser Satanás usou para Deus em relação àquela conversa. De onde vens? Ele falou: de passear a terra. Quer dizer que ele estava dizendo que eles tinham o poder do reinado, ele estava observando o seu reinado, passeando e observando o seu reinado, buscando uma brecha, buscando um meio de trabalhar o seu reinado, de passear a terra e rodear por ela. Você está entendendo, amado? E existem ensinadores equivocados aí. Então, abençoados, agora, como luz, Jesus faria tudo nítido. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 12. Aqui no capítulo 12, vamos prosseguir. No verso 3. Diz aqui, ó. Jesus disse aqui, ó: mas nada há encoberto que não há de ser descoberto. Então, agora no ministério do Espírito de Cristo, que é a luz, ele vem trazendo luz, ele vem mostrar tudo aquilo que estava em oculto, que os inimigos do povo de Israel eles eram atuados por forças malignas para demandar contra o povo de Israel. Ele diz aqui: nada é encoberto que não haja de ser agora descoberto, e nem escondido, nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disserem, a luz será ouvido. Você está vendo? Que agora ele, como a luz, vem botar tudo às claras, o mundo espiritual. E o que falaste sobre os telhados será apregoado. Então, você está vendo aqui, vamos agora no livro de 1 João, né? Nós já lemos 1 João, no capítulo 1, vamos ler lá de novo lá, rapidamente, por causa do tempo, que nós vamos ter que passar para o próximo vídeo, né? Daqui a pouco, para nós terminar. Então, 1 João, do 1, 5 ao 7, diz aqui: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Foi esse estado que Deus colocou Adão, como luz. Mas ele se corrompeu, trouxe as trevas para dentro dele e da criação. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, foi o que Adão fez, trouxe as trevas para ele, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, né? Como andarmos na luz como ele está na luz, ele quem? Cristo. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira prova de que as trevas tinham dominado a criação, após não só o relato, a sentença que houve sobre a criação, agora sobre o descendente de Adão, que é, Adão teve dos dois primeiros filhos, Caim e Abel. Sobre Caim é mostrado as trevas, vamos ler lá, é mostrado as trevas, que é o sintoma de odiar o seu irmão. Por isso que João diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos justifica. Vamos lá no livro de Gênesis 4. Então, diz aqui: mas Caim, Gênesis 4, 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente,
descaiu o teu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. Então Caim agora teria que dominar o seu desejo. Então, significa dizer, com inteligência, com a mente iluminada, que Adão e a sua mulher, como vemos lá, ela olhou, né? Gênesis capítulo 3, no verso 6, viu a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, ele comeu com ela. Então a mulher desejou e então ela aplicou na sua vida, dando ao seu marido. Então, no desejo do homem, ele trouxe as trevas, ele apagou a luz, retirou a luz deles, ele apagou a luz, trouxe as trevas para eles. Você está entendendo? Caim também, por isso que Deus diz, ó, eis que o pecado jaz à porta. O pecado, né? O mal agora já foi criado por Adão, pelo seu pai, está à porta, tá aí, ó, à espreita, buscando a quem tragar, né? O diabo anda buscando a quem tragar. Ele anda em derredor do homem. Então a palavra diz em derredor, significa que ele atua sobre a carne do homem. Porque ele atua sobre a carne para a dominação da mente do homem. Então, sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Então agora, o homem é que dominaria a entrada das trevas ou não? Caim abriu o coração sobre a dominação do ser Satanás, abriu o coração para que Satanás entrasse. Tanto que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está falando de entrada no espírito, de dominação no coração. Então, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eis que eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Então, o homem é formado de corpo, alma e espírito. O espírito é a parte onde Deus faz habitação. Esta é a porta, que é a do coração, do coração espiritual, que diz que o homem justo, o coração dele fica do lado, o homem justo, o seu coração fica do lado direito, e o homem ímpio do lado esquerdo. Está falando que o homem ímpio, que é a natureza natural do homem, o nosso coração é tendencioso e já nasce mais para o lado esquerdo. E o homem justo, ele tem um coração contrário ao que é natural. O coração